Bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos e todas. Estou muito feliz de ter de novo a oportunidade de estar junto com vocês e a Débora. Todo ano é um momento muito especial. Débora, quero agradecer publicamente pela sua disponibilidade, pela sua presença, pela parceria de sempre. Eu estou aqui com a missão de apresentá-la para quem ainda não a conhece. E eu vou começar por um pedaço que seria o mais formal, vamos dizer assim. A Débora Vaz, ela é pedagoga, formadora de professores, com especialização na Sorbonne, diretora de escola pública, e com estudos muito aprofundados sobre os processos de alfabetização. Esse é um aspecto ao qual ela se dedica há muito tempo, vai poder falar um pouquinho mais, e vai ficar muito presente, afinal de contas é o foco aqui da nossa conversa. Mas falar da Débora, e a gente falou o nome dela várias vezes, com tanta intimidade na sexta-feira, quase esquecendo que muitas pessoas não a conhecem, para nós é falar de alguém que é parte da nossa escola, do nosso projeto. A Débora está conosco há mais de 20 anos e começou os grupos de pesquisa e formação de professores com a gente. Então, é uma honra e uma alegria muito grande tê-la por perto sempre, não só com as famílias, mas em outros contextos que temos a oportunidade de discutir com ela sobre todos esses processos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse processo de alfabetização, pensando nessa faixa etária de primeiro e segundo ano, né, como é que essas construções se dão, mas num contexto muito atípico. Então, depois de 20 anos, é a primeira vez que a Débora vai falar conosco num cenário como esse, né? Então, da gente pensar sobre esse processo, nessa nova relação que se estabeleceu nessa etapa, e ela vai fazer essa fala a partir das questões que vocês foram trazendo em diferentes momentos. A gente não recebeu questões, perguntas específicas entre sexta-feira e hoje, mas no decorrer, nas conversas com vocês e na própria sexta-feira, vocês trouxeram algumas dúvidas, algumas inquietações com esse processo, que são também inquietações que, ano a ano, nós lidamos, são perguntas que outros pais também trazem todos os anos, porque são questões próprias desse momento, dessa etapa. Então, é um pouquinho sobre isso que ela vai conversar conosco. Uma coisa importante, para que a gente possa aproveitar melhor esse tempo, além das questões que a Débora já tem, sobre as quais ela vai falar, caso surja alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram dizer, hoje nós utilizaremos exclusivamente o chat. Então, podem perguntar por aqui, a gente vai organizando e, na medida do possível, compartilhando com ela, para que a gente possa aproveitar o máximo possível dessa presença tão especial. Débora, bem-vinda de novo. Bom, eu acho que, como a Renata disse, há mais de 20 anos, eu faço isso na escola, aí junto com todos vocês, e hoje a gente vai experimentar isso, torcendo para que essa rede, esse lugar que a gente está aprendendo a usar, conversar, dialogar, seja potente para que a gente, de fato, consiga conversar. Uma pequena correção, acho que talvez tenha sido um ato falho em função do quanto estamos todos preocupados com as escolas públicas também nesse momento, mas eu sou diretora da rede privada de ensino. Desculpa. E, enfim, só para me apresentar melhor, mas eu já conheço quase todos vocês, de fato me sinto em casa e muito amada e amo muito a comunidade da Carandá Viva a Vida. Bom, vamos lá. Eu fiquei pensando que um jeito da gente começar essa conversa, e eu vou tentar fazer uma introdução rápida para a gente já se lançar um pouco as perguntas que vocês enviaram e as perguntas que podem surgir hoje aqui à noite.
lembrar de um texto que alguns de vocês sabem que eu gosto muito, que é de um livro do João Ubaldo, um brasileiro em Berlim. Eu li para vocês em muitas das palestras que a gente viveu e fez durante esses anos, que é a história... O texto se chama Memória de Livros, é a história do João Ubaldo da época que ele se alfabetizou, é uma memória dessa época. E ele começa contando um pouco como é a casa dele e vai descrevendo a ideia de que naquela casa haviam livros em todos os cômodos e, de repente, o pai dele, que era um intelectual, um leitor absolutamente envolvido com o universo da cultura letrada, decide que ele tem que ser alfabetizado. Ele tinha 4 anos, uma amiga pedagoga o demove dessa ideia, mas quando ele faz 6, fica insuportável, e ele, então, leva o filho para uma professora alfabetizadora que se chama Dona Gilete, um nome bastante sugestivo. E aí acontece uma coisa muito interessante, o João Ubaldo, para se alfabetizar naquele momento, lembra que ele fez uma única aula e que pareceu facílimo entender a lógica do sistema. Para algumas crianças não é tão fácil assim. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas meu filho não deve ser o João Ubaldo e eu não devo ser o pai do João Ubaldo. O que eu posso fazer nesse momento para ajudar no processo de alfabetização? Eu lembro desse texto e dessa história porque ali tem uma chave para a nossa conversa do lugar da família, com maior ou menor intensidade. O nosso lugar sempre foi o melhor lugar da conversa sobre alfabetização, que é fornecer, ampliar as experiências das crianças com aquilo que a gente chama da cultura do escrito. E a maioria de nós tem uma memória de alfabetização que não é uma memória que consiga recuperar com qual método, como é que a gente aprendeu a ler e escrever. Alguns ainda se lembram da cartilha, das famílias silábicas, mas a gente já entendeu há alguns anos e continuamos a entender que, enfim, a gente aprende muito a ler também a partir das experiências todas que a gente tem com a cultura do escrito. Ou seja, aquilo que leram para a gente, aquilo que escreveram para a gente, as situações de leitura escrita que os humanos brasileiros, franceses, americanos, chineses têm com os textos. E isso ajuda muito no processo de alfabetização. Então, a primeira questão que eu acho que é importante é dizer para vocês, não, os pais não poderiam se colocar na condição de alfabetizadores nesse momento. Não seria justo, não seria correto, não seria saudável que a gente fizesse uma mudança de turno com vocês e disséssemos, vocês agora precisam começar a fazer intervenções de alfabetização com as crianças. Essa é uma pergunta que apareceu bastante, que é como eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Talvez eu converse um pouco mais sobre isso no decorrer da fala, mas a primeira condição é as experiências que a gente tem com a leitura e com a escrita antes do processo de alfabetização, elas contam muito para a qualidade do processo de alfabetização em si. A segunda questão é que os pais não devem, nesse momento, e se vocês estão se sentindo assim, a gente precisa conversar sobre isso, não devem ser chamados a uma intervenção como se fossem professores ou alfabetizadores. Isso é muito importante nesse momento, para vocês poderem, pelo menos nesse campo, alcançarem uma calma que não, vocês não têm que aprender nenhuma metodologia, nenhuma estratégia, procedimentos específicos. Essa é a tarefa da escola, que vai se ampliar cada vez mais nos momentos síncronos, mas que continua quando as crianças voltarem. Nós vamos voltar para o presencial e vamos poder ali fazer uma boa sondagem dos saberes das crianças, fazer um diagnóstico de como essa experiência foi vivida para muitos deles, e aí, então, fazer intervenções mais pontuais a partir daquilo que a gente for também levantando de conhecimento nesse momento.
tem muitas perguntas de vocês que são perguntas sobre as perdas e o prejuízo. Acho que não vale aqui uma conversa, nesse momento, romântica, dizendo que nós não teremos perdas. Vocês sabem que a gente tem apostado também que será possível, nesse momento, algumas aprendizagens importantes e valiosas para a vida das crianças. Daqui a pouco eu vou fazer uma listinha junto com vocês sobre o que pode acontecer nesse campo que eu estou aqui chamando de valioso e importante. Mas agora eu vou falar dessas tais perdas que, no momento de alfabetização, preocupam tanto e fortemente as famílias. Primeiro, acho importante dizer para vocês que aqui as crianças das classes, a gente vai chamar aqui de classe média, mas que tem pais alfabetizados, que os pais frequentaram o ensino médio, a universidade, que participam em casa de situações nas quais os adultos leem e escrevem. Independente do método da escola ou da idade que eles entraram, estas crianças se alfabetizam. É claro que muitos têm aí uma crença que elas se alfabetizam porque elas foram para a escola, e lá elas se alfabetizaram. É verdade, é correto. Mas é também correto pensar que estas experiências que eu estou citando são em si alfabetizadoras. Então, como é que nós vamos combinar? A família vai trabalhar bastante na formação desse repertório, desse acervo, se ela puder, se ela der conta, se a rotina permitir. A escola vai organizar atividades que ampliem as situações de leitura, de escrita, de conversa sobre livros e sobre diferentes textos com as crianças. E as intervenções que os professores vão gerar nos momentos síncronos, que são nesses momentos que eles têm começado a ampliar cada vez mais a presença em pequenos grupos com os alunos, intervenções mais específicas sobre o sistema. Então, há perdas, provavelmente, e aí agora é hora da gente, nesses momentos e também na volta, fazer um bom diagnóstico do momento de alfabetização das crianças, e as crianças são flexíveis, criativas, inteligentes e potentes para rapidamente recuperarem aquilo que a gente está chamando aqui de perda de situação presencial e de intervenção alfabetizadora. O que a gente pode dizer para vocês é, muito provavelmente, no segundo semestre, nós estaremos já presencialmente. Nós estamos torcendo para antes. A gente ainda não tem esse dado fechado pelas autoridades públicas. Mas a educação infantil também é o primeiro segmento que no estado de São Paulo vai ser chamado a voltar. Então, nós temos essas experiências que estão acontecendo no ensino remoto emergencial, e assim que as crianças voltarem, a gente vai fazer um largo diagnóstico. A gente chama isso de sondagem. Vamos levantar os diferentes saberes das crianças e preparar atividades muito específicas e ampliar, criar mais tempo, recuperar um pouco essa intervenção alfabetizadora mais específica. Mas eu queria também dizer para vocês que é muito possível que as crianças, neste momento, se alfabetizem. E aí vocês devem estar pensando, o que é isso? Bom, o que a gente chama de um sujeito alfabetizado? Primeiro, como eu disse para vocês, não é só aquele que consegue juntar as letrinhas e construir uma palavra que seja legível para os adultos alfabetizados, mas é aquele que consegue transitar em várias experiências de contextos diferentes. As crianças gostam dos contos, das histórias, das fábulas. Eu estou tentando não olhar o chat antes de começar a trabalhar com as perguntas para não me atrapalhar, mas já vi passar uma pergunta sobre gibis e como é que esse tipo de suporte coopera e contribui para esse momento. Mas as crianças vão, nestas experiências, fazendo perguntas que nem sempre a gente alcança, nem sempre a gente controla, nem sempre a gente tem consciência de que as crianças, nesse momento, estão pensando sobre o sistema de escrita.
Eu não estou dizendo com isso que as crianças aprendem a ler e escrever naturalmente, ou seja, sem intervenção. Mas é muito comum nessa idade que os filhos de vocês têm, que as crianças, sem manifestar uma pergunta ou sem dizer entendi, construam hipóteses muito inteligentes sobre o sistema e que depois só vai faltar uma pergunta organizadora, uma intervenção planejada para fechar um ciclo de questões que as crianças certamente trarão para a gente na volta desse período à distância. Então, o primeiro grande bloco é para dizer para vocês, não, nós não podemos nesse momento dizer não teremos perdas, né? Eu acho que nós certamente viveremos alguns ganhos, mas sim, nós estamos tendo perda em relação ao convívio presencial, as crianças estão com saudades dos seus amigos, da escola, do cenário escolar, das atividades, do contato, os professores também. Vocês estão vivendo uma tarefa absolutamente complexa, que é a de dividir a função de pai, entrar em contato, como uma colega me disse um dia desse, com a própria casa, com tudo aquilo que é rotina de trabalho e de cuidado dos filhos. A preocupação de vocês é legítima com a vida escolar, mas eu preciso dizer para vocês que, nesse momento, nessa idade, os processos de alfabetização são muito possíveis e potentes, e a gente certamente vai ter aí um semestre, para alguns meninos, poucos meses, para alguns, talvez, um pouco mais, mas os professores do próximo ano escolar também não esquecerão que a gente viveu isso. Ninguém volta como se nada tivesse acontecido, não só na Carandá, mas em nenhum outro lugar. Se a gente achar que a volta vai ser rápida, imediata, e que nós não vamos ter que repensar muito da escola e da experiência dos meninos também no ano que vem, aí sim a gente teria um princípio bastante ingênuo de enfrentamento dessa questão. Uma outra questão que apareceu forte é o que pode e o que não pode fazer. E eu vou fechar esse primeiro bloco com essa, porque essa é uma questão que vocês sempre me trazem quando eu vou aí para as reuniões a cada ano. Primeiro, se eu estivesse conversando com vocês há uns 15 anos, eu explicaria detalhadamente tudo o que um pai deve fazer, o que um pai não deve fazer, porque naquela época talvez eu ainda acreditasse que esses erros são fatalidades irreversíveis. A idade, o estudo, a experiência como alfabetizadora e como formadora de alfabetizadores também me mostrou que as famílias têm licença pessoal, cultural e familiar para não ficarem tão tensas assim sobre o que é certo e o que não é certo. Vou dar alguns exemplos para vocês. A gente diz, por exemplo, que não dá para ler a escrita dos meninos, e às vezes eles trazem para a gente um texto que eles escreveram de acordo com a sua própria hipótese, e a gente fica tentando ler aquela escrita, né? Saber o que está escrito ali e não consegue. E eu sempre falo que é muito, muito carinhoso se vocês disserem para os filhos de vocês a verdade, rápida, ou seja, o jeito que você escreve, eu não consigo ler, você tem que ler para mim. Eu também sempre falo nas nossas conversas que é melhor não ditar para os meninos letra por letra, porque eles acabam se acostumando com essa facilidade e não pensam sobre quais letras eles escolheriam. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso já. Então, é melhor sempre insistir que eles escrevam de acordo com o seu próprio jeito de escrever. Você tem um jeito de escrever. Também decorre das perguntas de vocês se é bacana colocar os meninos para copiarem palavras. E eu responderia há alguns anos para vocês, cópia de jeito nenhum. E hoje eu digo, os nomes dos familiares, os nomes do irmão, da família, se as crianças quiserem treinar um pouco essas escritas,
15 anos depois, eu diria para vocês, não faz nenhum mal, e não faz nenhum mal também vocês conversarem com as crianças sobre as ideias que eles têm sobre a escrita. O problema é quando vocês ficam tensos com a ideia de resposta certa ou resposta errada. Quando vocês ficam querendo dar uma aula. Eu não sei se na casa de vocês tem uma lousa, se vocês compraram giz, se vocês estão se preparando para isso, aí a minha preocupação não é tanto com as crianças, é maior com vocês. Com o que vai representar nesse momento, ter que construir num período muito breve um saber, que é o saber do especialista alfabetizador na condição de pai. Mas não é só esse o problema. Eu sempre contei para vocês que eu também, como mãe alfabetizadora, tive que fazer esse distanciamento, que não era saudável quando eu chegava em casa, as experiências com as meninas, que eu me via saindo do lugar de mãe para fazer intervenção de natureza alfabetizadora. Elas rapidamente captavam essa minha atenção, e aquilo que podia ser uma situação gostosa de contato com a língua escrita, virava quase um cenário escolar tenso, de avaliação, de prova da mãe, que estava ali naquele momento querendo fazer um papel que não era meu. Então, eu vou insistir com vocês nesses pontos iniciais e partir para ouvir um pouco as perguntas que vocês estão mandando, e aí essas perguntas vão dando o sentido da conversa. Tá bom? Vamos, Renata? Rê, você está sem som. Desculpa, eu falei uma frase inteira. A Luísa vem fazendo essa organização para partilhar conosco, mas eu também fiz aqui uma parte. Lu, se você já tiver com as perguntas organizadas, senão eu posso também seguir aqui. Tá, Rê, acho que pode falar, eu vou te complementando. Tá. Bom, nós tivemos uma família perguntando um pouco do que a Débora falou, que é sobre quais são as atividades, as propostas de leituras que a gente pode fazer em casa, que foi a pergunta anterior ao gibi, viu, Débora, quando você falou do gibi? Então, essa era um contexto. E uma família perguntando, mas e quando a criança não se interessa muito por esse contexto, né? Que acha que está suficiente e está criando aqui uma angústia de... Eu vejo que tem coisas que ele poderia se interessar um pouco mais, e para ele estar confortável assim. Como fazer num contexto como esse? Essa era a pergunta. Tá, eu acho que se a gente fosse, então, pensar num rol de atividades, né? E aí, quando eu falo rol de atividades, eu já fico pensando, não. Em algumas sugestões, experiências que os pais podem ter em casa com seus filhos, eu vou insistir primeiro na mestra, né? Que a gente pense se existem situações de leitura num momento gostoso que vocês possam fazer juntos. Né, assim, tem o livro, e aí eu não estou falando só do livro da escola, eu não estou falando do livro que a escola mandou ler, eu estou falando se dá para recuperar livros que vocês gostam, que as crianças gostam, e manter uma rotina bacana de ler. Agora, a leitura não precisa sempre ser literária, existem inúmeras situações em casa que as crianças podem participar de atos de leitura junto com os pais. Por exemplo, as redes de WhatsApp, os recados que a avó e que os avós e os tios têm enviado, os recados entre crianças, eles são em si uma situação, sendo contraditória com tudo que eu já disse, super alfabetizadora, porque vou dizer para vocês. Então, ler para as crianças é uma situação muito bacana, mas pedir que as crianças ditem o que é para escrever no WhatsApp para a avó, e fazer isso junto, ou seja, ditar para o adulto escrever é uma experiência que leva as crianças a uma boa relação com a escrita, e elas podem, nesse momento, presenciar um ato de escrita, como escrevem os que sabem escrever. Uma outra situação, eu peguei uma listinha só para me inspirar de situações que são muito familiares e que a gente pode
saber, sem forçar a barra, que naquele momento o repertório está sendo fortemente construído. Situações nas quais as crianças com seus pais organizem, rotulem, nomeiem, não coisas que não têm nome. Então, não vale, como eu já disse para vocês, colocar porta na porta ou escrever mesa na mesa. Mas vale, por exemplo, brincar de fazer placa para os quartos, ou coletâneas de receitas, ou montar um cancioneiro, pedir para a família, se for bacana, se for legal na sua cultura familiar, mandar cantado uma música que a avó gostava muito quando era criança e escrever. As professoras devem estar planejando situações parecidas com essas. Fazer um cancioneiro, uma coletânea de poesia, anotar as histórias que está lendo num cartaz ali todos os dias para dizer, essa a gente já leu, vamos ver quantos livros que a gente consegue. Eu tenho uma filha aqui que está fazendo uma jornada de cinema e está anotando os diretores que ela está perseguindo, o tipo de filme que ela está assistindo. Com as crianças pequenas, isso também pode acontecer. Uma outra coisa que a gente não pode perder a oportunidade são aquelas situações nas quais tem muito sentido escrever, por exemplo, as listas dos supermercados, a agenda do dia que vocês precisam fazer junto com eles para não deixar perder nenhum momento para vocês e nem para eles, tudo, o cartão de aniversário para quem está à distância da família, gravar a mensagem, escrever o cartão ditando, a criança ditando para vocês, preencher calendários, fazer uma comemoração, escrever listas para supermercado, selecionar contos que eles querem ouvir e fazer a lista dos contos e ir ticando junto com eles as histórias que vocês já leram. Ouvir ler. Nós estamos com conteúdos maravilhosos disponíveis no Spotify, as editoras estão fazendo esse serviço. Depois, Renata, eu posso mandar alguns, mas vocês com certeza já montaram uma coletânea boa de textos, áudio, textos gravados para a infância. Lídia Ortélio abriu todo o seu repertório. São situações que, em si, criam esse repertório que eu conversei com vocês, que, de alguma forma, permitem que as crianças cheguem perto da língua escrita. Na Carandá, Viva a Vida, tinha um projeto que era a música que eu ouço no carro dos meus pais, lembra, Renata? Acho que era seu, de uns 10 anos. Montar uma playlist da família e dos amigos para ouvir em casa, eu estou vendo aqui nas dicas, as receitas da família. Já imaginou se a gente conseguir, nesse momento, pegar as receitas dos tios, dos avós, as receitas preferidas e montar um livro de receitas de amigos, da família, do condomínio? Alguns condomínios estão organizados por WhatsApp e podem mandar essas sugestões também. Ou seja, situações do cotidiano, situações nas quais tem um sentido enorme ler e escrever, e que as crianças, nesse momento, se aproximam demais das lógicas de funcionamento do sistema. As famílias e também educadores colocando aqui algumas dicas e celebrando essas dicas, e aí reforçando que são coisas que, né, nós já fazemos e que podemos valorizar aí a participação das crianças, né, não necessariamente criar tantas outras coisas. Tem uma outra pergunta aqui, Débora, que veio, que é sobre a questão da letra, né? Então, pensando uma criança que já está com o processo iniciado aí de escrita, de alfabetização, mas que a legibilidade ali não está tão visível. Merece uma intervenção, não merece? Essa é uma dúvida que veio aqui. Vamos lá pensar. Como é que a gente conversa sobre isso sem voltar um pouco para trás?
A letra cursiva, ela é um dos maiores símbolos ou ícones da cultura do início da alfabetização. Então, quando a gente conseguia a letra cursiva, era na minha geração, na geração dos meus sobrinhos também, quase que diplomados como sujeitos já alfabetizados. Mas o que a gente já sabe é que alunos, muitas vezes com a letra muito bonitinha, não necessariamente conheciam fortemente a grande riqueza da língua, e alunos, muitas vezes, com letras muito codificadas, e aí eu estou falando de caligrafia mesmo, muitas vezes escreviam pérolas e tinham textos bastante sofisticados. Então, a primeira questão é, uma coisa é o aspecto motor mais direto da letra, outra é o conhecimento sobre a língua e a linguagem. Isso eu acho que é muito importante. Porém, para eu poder comunicar o que eu escrevi, a minha letra, o meu escrito precisa ser legível. Então, se os alunos já estão alfabetizados, uma boa meta é conseguir legibilidade. Então, é legítimo, falando sobre legibilidade, que os pais peçam para os filhos, não estou entendendo o que está escrito aqui. E podem, como desde o começo da história, indicar, falar, deixa aqui voltar, se a criança está escrevendo já com letra cursiva, vou te explicar o jeito certo de fazer esse movimento. Muito provavelmente os pais conheçam esse jeito. Mas se as crianças estão na letra de forma, é melhor deixá-los com esse recurso. Tá? Por quê? Porque a letra de forma tem duas características que a gente gosta muito para os processos de alfabetização. Primeiro, o nosso sistema de escrita é alfabético. Então, ele relaciona a menor parte do escrito, que é a letra, quase sempre com a menor parte da fala, que é o fonema. Então, a ideia da letra isolada é muito importante para a reflexão sobre o sistema, porque eu não vou precisar da sílaba e nem da palavra toda, mas eu vou precisar de uma reflexão sobre cada letrinha. Nesse sentido, a letra bastão, a letra que a gente usa, deixa as letras isoladas, o que é bastante positivo. Uma segunda questão é, a gente sempre fala que é melhor não acumular dificuldades na hora de pensar sobre a escrita. E muitas vezes a dificuldade motora é tão importante que eles não conseguem pensar sobre o que eles estão escrevendo, porque eles ficam muito preocupados com o formato da letra. Então, é melhor deixar a letra bastão, para quem está com a bastão, a cursiva, quem já está, a família pode dar dica se quiser, e a dica sempre é pela legibilidade, certo? Isso é bem importante. Então, a gente precisa chamar as crianças para esse compromisso com a comunidade alfabetizada. Eu preciso que você escreva melhor isso, e aí pode sim ter uma intervenção do adulto, sem problema algum. Perfeito. Lu, eu não sei se eu perdi alguma questão das que surgiram aqui, eram essas, se eu não perdi nenhuma. Senão eu tenho mais uma para compartilhar. Pode falar. Tá. Tem aqui só uma questão, Débora, em relação ao que você disse de não ditar as letras quando a criança está nesse processo. A pessoa pergunta como fazer quando a criança diz que não tem nem noção de por onde começar. Isso é uma boa pergunta. Eu me animo, mas lembra que eu já disse que vocês não precisam ficar muito tensos com a questão, mas se está fazendo certo ou não. Mas uma coisa boa é se vocês conseguirem recuperar uma palavra que as crianças já conhecem pelo uso, que ajude a pensar então. E os nomes próprios e os nomes das famílias, do pai, da mãe, dos irmãos, do avô, dos amigos, pode ajudar nisso. É claro que as crianças podem estar, nesse momento, vivendo um importante conflito cognitivo. E aí elas não querem fazer aquilo. Primeiro, porque vocês são os pais. E aí a relação de ordem de vínculo não é a mesma que a gente tem como professores. Segundo, eu acho que é muito importante
que vocês peguem alguns repertórios conhecidos. Então, eu vou dar um exemplo pessoal, que eu já dei nas minhas falas aí, que ajuda a iluminar essa questão. Quando a minha filha caçula estava se alfabetizando, ela me trouxe uma escrita de Chico Bento, que era Chico, I-O, Bento, E-O. E ela queria que eu lesse. E aí eu dizia para ela, o jeito que você escreveu, só você pode ler. E ela queria que eu lesse e começou a ficar muito nervosa. A minha filha mais velha, querendo ajudar ali naquela tensão, falava, tá escrito Chico Bento, eu consigo. E ela dizia, você não, Thaís, a mamãe. E eu falava, não, você tem... Bom, a tensão foi ficando tão grande, meu marido entrou na conversa que a gente se saiu com uma solução super bacana. Eu fiz para ela uma lista de personagens da Mônica e do Cebolinha e falei, tem Chico Bento aqui. Encontra e aí pode copiar. São essas soluções de mãe que, na hora, precisa mais acalmar a situação do que entrar numa super reflexão sobre o sistema, que eu sei que eu não tenho autoridade para isso, mas que eu estou dizendo para vocês, podem fazer isso. Acalmem a situação. Então, eu vi uma pergunta passando que mas se não pode soletrar, o que eu faço? Primeiro caminho sempre é escreve do seu melhor jeito. É claro que se ele estiver nervoso, se a relação de vocês estiver tensa, ele vai falar que ele não tem um melhor jeito, então acalma quando você for conversar com a sua professora, no momento lá do online, você pergunta para ela. Não deixem a situação ficar numa tensão que não vai facilitar e nem favorecer nada a reflexão sobre a escrita. Eu só não incentivaria muito a cópia, eu sempre deixaria um pouco de conversa, por exemplo, achar uma palavra que parece, escrever os dias da semana e olhar se lá naquela lista tem a pista que ele precisa para escrever, começou a ficar tenso demais, pula a conversa, interrompe e fala, não, assim não precisa ser, quer que eu leia uma história, quer ouvir uma, vamos conversar um pouco sobre, vamos cozinhar, pegar o livro de receita que a gente leu, fazer uma lista da agenda dos seus amigos para a gente achar o nome de para quem que você quer telefonar. Isso é uma situação muito mais bacana para pensar sobre o sistema de escrita, então, portanto, sobre a alfabetização, sobre o tema mais localizado numa determinada letra que ele queira que você escreva para ele copiar. Também passou uma pergunta sobre letras espelhadas. Essa é uma preocupação que os pais têm muito. A princípio, a letra espelhada só revela um alfabetizado recente, como eu brinco, ou um quase alfabetizado recente. Ele ainda não descobriu que as letras têm lado. Ele pensa que as letras são como as pessoas, independente do lado que elas estejam, elas são aquela pessoa. Então, se ele está lá numa atividade super bacana, não faça nenhuma intervenção sobre, o S é para lá, ou o E só tem um pauzinho no meio, porque eles gostam de fazer um E parecendo um pente. Isso não é necessário nesse momento, tá? Agora, se naquele momento ele te perguntar, ou se a escrita estiver muito bacana e uma letra lá estiver espelhada, você tem todo o direito, com muita calma, de dizer, o S é para lá. Eu contei para vocês nas nossas reuniões que meu pai dizia, lembra sempre, porque eu aprendi a ler com letra imprensa. Ele falava, o D... Então, o B é barrigudo, o D é bundudo. Para me dar uma pista do lado das letras, como eu disse para vocês. Se ele ficar muito tenso, como vocês estão falando, que é para escrever do jeito dele, ele não quer, paranã, pode resolver naquele momento, você falar, não, vamos parar com essa conversa, está aqui do meu jeito, mas isso também pode incentivá-lo da próxima vez a voltar com esse recurso com vocês. Então, eu não sei se eu não faria, nas primeiras situações, uma boa quebra de braço para dizer que não é esse o lugar que você vai ocupar, para ver se ele aprende sobre isso, tá certo? Eu ia
falar dessa pergunta que veio, e veio uma questão aqui abaixo. Eu não sei se eu estou interrompendo a ordem, tá, Lu? Você me ajuda. Perguntando sobre o uso do dicionário. E aí isso me fez lembrar, Débora, que nós temos também famílias de crianças um pouco mais velhas. Então, nem sempre as perguntas são do primeiro ano. Esse é um dos casos. Mas, se eu não me engano, é do segundo esse. A Paty pode confirmar para mim. Perguntando se o uso do dicionário... Ano, do terceiro, tá. Ele está contando que o filho descobriu um recurso aqui pelo Teams e que... Quer ver? Deixa eu achar aqui. Descobriu um recurso que a palavra aparece corretamente. Eu acredito que seja isso. Tá. Que era uma chance de acionar outros recursos para chegar nessa questão da ortografia, enfim. Deixa eu ver, Lu, se você puder socializar alguma que eu perdi, pode falar. Essa é uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta. Assim como na alfabetização eu citei fazer uma lista de nomes que ele conhece, ou pegar o caderno de receitas para lembrar lá um título que dá a pista para aquela palavra que ele quer escrever, isso também serve para os alunos já alfabetizados, que é saber recorrer a fontes reconhecidas. Então, se a atividade não for de ortografia, é linda essa descoberta dele. Saber que existem fontes válidas que ajudam a gente a resolver o problema. Não é assim que adultos competentes fazem? Isso é maravilhoso. Como é que a gente faz quando a gente tem uma dúvida? A gente vai para o Google, a gente procura um dicionário, a gente procura um texto que a gente conhece, ou uma palavra, por exemplo, homem, humanidade, humano, ajuda, dá pista, se ele sabe que homem é com H e escreve humanidade com U, vale a pista. Tem outras palavras que são palavras dessa mesma família. Então, é linda essa história do dicionário. No terceiro ano é legítimo. O único senão que eu diria é, se a atividade que a professora deu for de ortografia, aí não é muito correto, porque ele não vai pensar na base do sistema ortográfico. Isso me chama para uma outra pergunta que tinha vindo, que é dos alunos desde o primeiro ano que já estão muito alfabetizados, né? Não sei se existe muito ou pouco, mas estão bastante fluentes, leem, folheiam. Primeiro eu vou lembrar para vocês algo que a gente sempre riu muito, que é eu brinco que na série de alfabetização era melhor a gente não deixar ninguém dormir na casa de ninguém. Vocês lembram dessa minha brincadeira? Porque quando um amigo vai dormir na outra, ou vem dormir na sua casa, e ele lê muito fluentemente, pela primeira vez os pais entram em contato com a consciência de que há uma diversidade muito grande de ritmos. E eu lembro de uma mãe me dizendo, não, mas você não está entendendo, ele lia sem parar, e o meu não lê. O que eu vou fazer com essa história? E aí, é assim mesmo. A alfabetização é um dos momentos da vida escolar que a gente tem uma maior clareza que existe durante toda a vida escolar, mas na alfabetização é tangível, dá para pegar a diversidade. Então, a gente tem alunos que estão começando a entender a base do sistema alfabético e tem alunos que já se alfabetizaram ano passado, alguns o ano retrasado. Primeiro, eu preciso garantir para vocês que essa não é uma declaração de QI. São vários os aspectos e as variáveis envolvidas na reflexão sobre o sistema. Alguns meninos estão voltados para outros campos do conhecimento, estão preocupados com outros temas. Eu lembro que em uma das salas que eu ajudava como coordenadora e diretora, eu brincava, esse menino só vai aprender a ler e escrever se a gente fechar a cortina e ele não olhar para o lado de fora, porque quando ele olhava para o lado de fora, ele ia para lá, que era onde estava todo o campo da atenção dele. Mas as intervenções, o trabalho, rapidamente a gente coloca todos esses meninos entre as séries de alfabetização. A lei fala que é o primeiro, o segundo e o terceiro ano. A gente fala que entre o último ano da educação infantil e o segundo ano,
os alunos ficam em hipóteses muito próximas daquilo que a gente chama de alfabéticas e começam a ter questões, então, ortográficas. Então, as diferenças, cuidado, não se preocupem. Todos os alunos, a partir do segundo ano, final do segundo ano, já têm fluência na compreensão com o sistema, ou alguns que têm algumas questões que nós vamos precisar estudar melhor e juntos e que também se alfabetizam. Então, pode falar, Desculpa. Renata. Não, achei que você tinha terminado, eu ia falar a próxima, pode continuar. Não, então é muito importante nesse momento que os alunos já alfabetizados sejam chamados à complexidade leitora. Então, sem que vocês... cuidado com os delírios acadêmicos aí das famílias, mas vejam se ele pode ter um desafio leitor mais para frente, ou seja, se a gente consegue aumentar um pouco o acervo de livros lidos autonomamente, para que o desafio seja, então, fluência. Se as conversas aí nesse momento sobre legibilidade, cuidado com a letra para que o outro possa entender, não podem acontecer de forma mais explícita com esses alunos. Se vocês não podem dar tarefas de produção de textos familiares para eles, lembram a listinha que eu citei? Se eles já não podem ser os responsáveis por escreverem os WhatsApps para a família, a lista de compras do supermercado, um livro de memórias da família. Eu vi um projeto que uma família está fazendo tão bacana de recuperar o texto de memória de origem e ir escrevendo pequenos relatos para poder guardar isso dessa experiência. Enfim, aí esse aluno jamais alfabetizado dentro dessa série de alfabetização pode avançar mais na competência de escrita autônoma. Obrigada. Eu ia justamente antes falar dessa conexão com a pergunta que chegou a mim à tarde, né, de qual é a continuidade, né, para a criança que já está decifrando os códigos, enfim. Temos duas perguntas, e acho que agora a gente já está caminhando para encerrar. Uma é de uma família comentando que tem filhos gêmeos e que tem essa diferença também estabelecida, né, ali dentro de casa, de quem está mais interessado e quem menos, e que gera conflitos, e acho que foi um compartilhamento em relação ao que você trouxe, né, dessa divergência. E uma outra pergunta que é também com essa preocupação, né, dos prejuízos, né, nesse período. Você tocou um pouco nesse assunto, mas acho que essa é uma dúvida que ainda ficou para essa família, de como que a gente pode olhar para isso. Tá bom. Antes dos prejuízos, eu queria falar da frustração, porque isso é uma preocupação no momento de alfabetização muito forte. Queria dizer para vocês que o que a gente lê como frustração pode ser parte manifesta do que a gente chama de conflito cognitivo. Ninguém aprende a ler e escrever sem descobrir que não sabe. E a gente está vivendo um tempo onde a felicidade parece ser a meta principal da humanidade. E eu acho muito importante nesse momento a gente saber que as crianças, quando se alfabetizam, elas passam por momentos de muita frustração. Então, eles ficam bravos, eles ficam nervosos, eles querem uma resposta pronta. E eu sempre vejo esse drama como talvez uma das primeiras grandes oportunidades de dizer para os meninos que a vida é complexa, mas que é pensando que a gente aprende a ler e escrever. Que é assim mesmo, que todo mundo aprende, contar histórias sobre o seu próprio processo. Só não conta se você teve um processo muito maravilhoso, aí não é hora de um excesso de autoestima familiar. Mas lembrar histórias da família sobre alfabetização e dizer, pode acalmar, mas não tentem tirar do cenário a ideia de que vai passar por um conflito, vai achar ruim, há questões que são de ordem mais ética, de dizer, ética talvez não, mas das relações, é assim mesmo na vida, a gente fica nervoso, mas se acalme aí, que já vai passar, mas também dizendo, você está pensando sobre. Isso dá mesmo trabalho, mas já vem.
Então, esse é o capítulo frustração. Agora, eu queria voltar ao capítulo prejuízo. Primeiro, Débora, posso adiar só um minutinho? Porque é uma pergunta que eu deixei passar e acho que o prejuízo vai vir como fechamento. Sobre jogos envolvendo letras, se poderia ser uma dica também. Ela voltou aqui como uma questão, se é algo que possa fazer em casa. Certo. Então, primeiro, eu quero dizer para vocês que nas boas casas do ramo, a gente sempre usou por exemplo, eu lembro com as meninas que tinha um CD-ROM, lembram dessa Falar. que tinha um CD-ROM que era Coelho Sabido, e era muito ruim, mas que as meninas brincavam muito com as letras e brincavam ali de formar palavras, e eu olhava e pensava, meu pai do céu, se alguém souber que as meninas estão brincando com isso. Não faz mal, tá? Agora, faz mal se isso virar aula. Se vocês estiverem... Por exemplo, eu tenho ouvido histórias de gente contratando professor particular. Eu tenho ouvido histórias de gente que está muito preocupado com o que eles estão perdendo e está tentando colocar aula, atividade, livros, afichas dos filhos mais velhos. Aí eu diria para vocês, nós somos uma turma que preza pela coerência nesse sentido. As crianças precisam sair dessa experiência, sim, tendo trabalhado nas atividades que a escola propõe, mas também com uma boa relação com vocês. Cola para mim. Então, pode ter joguinhos? Pode brincar de palavras cruzadas? Pode brincar de forca? Pode brincar de tapão? Pode recuperar músicas antigas do alfabeto? Eu ia dizer Vila Sésamo, mas acho que tem umas mais recentes. Pode, eu lembro que eu aprendi a sequência alfabética porque as minhas irmãs eram mais velhas, a gente descascava laranja e para descobrir com quem ia casar, tinha que ficar rodando a casca de laranja e uma delas queria casar com alguém que estava lá para o Roberto ou o Wagner. E aí elas não rodavam rápido, mal sabiam as minhas irmãs que eu estava aprendendo a sequência alfabética enquanto elas se preocupavam com quem elas iriam casar. Então, pode fazer todo tipo de brincadeira, memória, tapão, jogos com letras, se isso for divertido e bacana na rotina de vocês. Eu diria que a prioridade é ler e escrever em situações nas quais tenha sentido. Então, eu prefiro as listas de supermercado, eu prefiro a coletânea de receitas da família, o cancioneiro e a playlist, a lista dos livros que a gente quer ler, eu prefiro os relatos de memória da família que o avô vai mandar, tem um livro maravilhoso que se chama Cicatriz, que é um menino cai, uma menininha cai, vai precisar de pontos, e todo mundo começa a contar a história das suas próprias cicatrizes. É um livro primoroso, que conta da importância das histórias e dos relatos. Eu prefiro que vocês recuperem as playlists disponíveis no Spotify, no YouTube, de bons textos para ouvir da literatura infantil, mas entram também os jogos com as letrinhas sem nenhum problema, se for divertido, se for bacana, se a família achar que está muito interessante jogar juntos. Bom, prejuízo. Podemos, Renata? Podemos. Débora, posso interromper eu agora? Só me deu muita vontade de compartilhar as sugestões que estão surgindo no chat. A Penina falou que ler relatórios antigos da escola junto com os pais também é um exercício muito legal, que pode ser muito gostoso. Em relação aos joguinhos de letras, falaram que tem letras de colar no azulejo molhado, letra imantada para brincar na geladeira, tem pote, caixa com letras móveis em casa, letra móvel de madeira, de borracha, dá para inventar várias coisas a partir disso. Acho que eu li todas, mas não... ler rótulos de produtos, fazer uma cápsula do tempo, acordar e escrever o que sonhou para não esquecer. Olha, tá cheio de ideia boa aqui. Gente, para que eu tô aqui? As ideias bacanas estão no chat.
Ó, tá lindo isso. Deixa eu dizer para vocês, por exemplo, ler rótulos. Só lembra da minha insistência, fazendo uma receita. Tá? Fazendo uma receita, uma situação na qual o contexto seja potente, ou para organizar a dispensa por data de validade, porque a gente está aqui falando de alfabetização, mas há inúmeras experiências com o universo matemático que também estão presentes nessas atividades todas que vocês estão citando. E o tempo todo lembrar que o aspecto do interesse da infância, da cultura da infância, precisa estar como lastro para todas essas situações, mas elas estão maravilhosas. Que boa lista essa. Bom, prejuízo? Prejuízo. Prejuízo. Vou voltar ao começo. Lá no começo eu disse para vocês que o João Baldo, quando aprendeu a ler e escrever, precisou de uma aula. Vale de novo a gente lembrar que era o João Baldo, que ele era filho de pais intelectuais, que a avó dele levava-o nas visitas à sua casa uma banca de jornal com um carrinho de feira e falava para ele, pode comprar tudo que você quiser. Mas tem uma certeza que a gente tem, que é estas experiências todas que a gente foi levantando durante a conversa, elas formarão repertórios potentes para quando as crianças voltarem. Então, é possível que a gente tenha que intensificar na volta situações de reflexão sobre o sistema de escrita. Sim, essa é uma responsabilidade da escola. É claro que a gente está vivendo uma pandemia pela primeira vez, mas se eu fosse levantar aqui no chat a idade que vocês se alfabetizaram, a gente ia perceber que nesse grupo aqui, a gente ia ter gente colocando 4, um pensando, ai meu Deus, eu 7, aconteceu algo ali que não rolou e que não foi bom, o outro ia dizer 6, o outro ia dizer 5, ou seja, nós não somos da turma que defende que exista uma idade única para aprender a ler e escrever, mas nós somos da turma que diz, se os usos da língua forem amplos, isso vai ser muito mais fácil. Então, para que o prejuízo seja menor, vamos intensificar as situações nas quais a língua se apresenta. Vamos intensificar as experiências contextualizadas, familiares e não escolares, as escolares lá no momento das atividades que a escola envia, e a escola envia atividades que conversam muito com isso que eu estou chamando de contextos reais, autênticos e genuínos de uso da língua. Então, sim, é possível que na volta a gente perceba que será necessário intensificar uma reflexão mais formal, sistemática sobre o sistema. É possível que, a partir de um diagnóstico, algumas crianças necessitem mais que outras, e aí a escola vai ter que se organizar para esse momento, mas eu quero que vocês lembrem, em fevereiro de 2021, os professores saberão desta história, não estará apagado da vida da gente, que esses meninos viveram uma experiência diferente e a gente vai criar soluções sérias e cuidadosas para recuperar isso que, de fato, a gente está chamando de perda. Agora, eu acho que tem uma tarefa importantíssima, quase que no campo, como se as crianças estivessem perguntando para a gente como a gente vai viver isso. Essa é uma pergunta filosófica para as famílias, para a escola, para as relações. As crianças estão perguntando como a gente vai viver isso. E aí Débora, eu acho... Oi. Eu, Ana Cris. Termina a frase que eu quero falar depois sobre isso que você está falando. Tá certo, querida. E aí essa resposta é criando situações inusitadas também em casa com a língua. Então, se não foi possível, lá quando a gente estava todo mundo no escritório, no comércio, no consultório, nos locais de trabalho, ler com as crianças, e agora está difícil, mas cabe um espaço para ler mais.
se não foi possível recuperar, acho que foi a Penina que citou, ler os relatórios junto com as crianças que a escola mandou, né? Etiquetar os álbuns de foto das últimas férias. Vocês já fizeram isso? Colocar em que cidade que vocês estavam, o que aconteceu, de que aniversário que é aquele que estava ali, fazer a lista do aniversário para quando a gente voltar. Enfim, são essas atividades que vão fazer com que aquilo que a gente está chamando de perda possa ser vivido também na perspectiva dos ganhos. E é essa aposta que eu tenho feito pessoalmente. Eu tenho feito essa aposta pessoalmente. Eu brinquei com a equipe da Carandá que a meta é sair desse momento pessoal melhor do que eu entrei. Ou seja, saber que foi uma boa luta, difícil, complexa, mas que a gente saiu bem disso. Queria dizer que eu topo outra brincadeira, mas vocês podem continuar me mandando as perguntas, eu ajudo a equipe, porque eu sou, de alguma forma, parte, eu me acho, tá, Ana Cris? Parte dessa escola, então podem continuar mandando, porque eu vou continuar ajudando a responder. Muito obrigada, viu? Se você se despedir, peraí. E antes de você falar, Cris, só para dizer, uma pergunta que voltou, não vou falar nada disso, mas sim, a gente leu, e eu já falei também com essa família, sobre como a gente pode também aproveitar esses contextos todos da casa, como a Débora acabou de mencionar, sabendo que esses são contextos da vida das crianças, e como isso volta também no diálogo com a escola e o que a gente pode propor. Só para dizer que a gente leu aqui, tá? É isso que eu quero ler uma mensagem que está aí e dizer que eu acho que também olhando para trás, quando a gente não pode olhar para frente e saber para onde a gente está indo, a gente pode olhar para trás e saber de onde a gente veio, né? A escola tem o hábito, e eu sei que você sabe disso e que você curte esse projeto, que é dos relatos dos avós, que os avós vêm conversar com as crianças nos 5, e as crianças escrevem um livro dos relatos dos avós, cada ano de um jeito, enfim. Esse ano, esse é um projeto que nos está tirando o sono, porque como faremos isso numa situação em que a gente está apartado do convívio social com os nossos avós? E pensar na conversa que os nossos avós têm conosco, com os nossos filhos, e no que a gente já viveu em termos de projeto lá atrás, a gente tem um relato de um aluno do 2º ano, né, dizendo que usam uma motivação emocional. E combinamos com o nosso filho de 2º ano, que ainda que não tenha fluência na leitura, que ele teria que ligar toda tarde para sua avó, que está totalmente isolada e sozinha, e ler uma história para ela. A avó estabeleceu um horário, todo dia às 17h, parece algo um pouco muito rígido, um pouco muito aúdo. Mas o resultado é que em 5 semanas de quarentena ele ganhou fluência. Não sei se foi a melhor estratégia, ele se sente culpado se não liga, mas tem o efeito emocional do fato, né? E acho que assim ele se sente culpado quando não liga, não sei se é culpa que ele sente saudade da avó, né? Saudade de um ritual que ele criou com esta avó, que é fundamental e que é isso, eles vão aprender a ler, né? Mas eles vão aprender também o que é manter contato com aquilo que nos atravessa e que nos interessa, né? Então, é dentro de um contexto incrível, né? De uma atividade que a gente fez lá atrás com as crianças do 2º ano, quando eles estavam nos 5, e que a gente devia fazer todo ano o projeto dos avós, né? Porque eu ouvi as histórias dessas pessoas que nos constituem e que nos dão um norte, né? É fundamental, né? Saber que é isso, o álbum de fotos da família, porque é da família, né? E cada uma dessas coisas que a gente tem, eu estava brincando lá atrás no chat, quando você falou de fazer o livro de receitas, que a Penina está escrevendo um livro de receitas pelo WhatsApp, nos mandando receitas todo dia, porque a gente não sabe cozinhar, né? E é um jeito de pensar nos nossos vínculos, né? Nas comidas que a Penina nos serve sempre que pode, e que agora ela não pode. Ela mandou comidas para cada uma de nós. No meio da quarentena, chegou em casa as comidas que a gente gosta, mas o quanto esse é o sentido disso tudo, né? Os meninos têm
a vida toda para aprender a ler e escrever, a gente tem a vida toda para ensinar isso para eles, né? Mas tem também um monte de outras coisas que eles estão aprendendo que faz muito sentido nesse momento. Né? Eu lembrei de duas pequenas histórias que não dá para não contar aqui, uma mais literária e outra mais da casa. Primeiro, Penina, eu não recebi minha comida preferida aqui. Eu recebi só foto. É só uma questão de tempo, amiga. É do Elias Canetti, um livro que eu gosto muito, que se chama Língua Absolvida, e o Elias conta que o pai dele, quando ele estava na época da alfabetização, prometeu que não faltaria um livro na cabeceira. E ele conta lá num trecho que ele não lembra se ele aprendeu a ler porque a professora ensinou ou se ele aprendeu a ler para conversar com o pai sobre a leitura. E em relação às experiências familiares e à variação, eu não consigo não contar a minha história preferida da Carandá, que é a gente fica com muito medo daquilo que a gente faz e que combina com a cultura de cada família. Então, tudo a gente quer que seja prazeroso, bonito, bacana, feliz, o menino não pode ter trauma. E uma vez a Penina me contou que nas férias de verão, na praia, ela tem 4 homens, filhos, e quando eles eram crianças, eles iam para a praia e eles eram obrigados a ler 40 minutos por dia. E ela me disse, são ótimos leitores. Ou seja, o vínculo e os laços que as famílias têm com os filhos permitem a criação. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez isso não dê certo numa família onde esse vínculo não está posto. Talvez fique esquisito dizer você vai ler 40 minutos, mas para a Penina dá, e para alguns outras criações são possíveis. Ou seja, hora de criar boas experiências para aquilo que eu sei que está difícil, né? E fazer uma boa meta de procurar rastros de afeto nas relações, e se puder ter uma escrita junto, como a Ana Cris disse, melhor ainda, tá? E quando a gente voltar, nós vamos saber reagir bem aos cenários que então se apresentarem. Muito obrigada por essa história linda, Ana Cris, lindo muito, muito obrigada. Coisa aí. E quando a gente se pergunta, eu acho que também apareceu muito no chat, questões que é mais fácil fazer as coisas do cotidiano da vida do que do cotidiano da escola. Claro, nós estamos em casa e nós não estamos na escola, né? Então é isso mesmo. E o que fazer com as atividades da escola? Primeiro, pedir para eles perguntarem para a professora, né? As professoras e os professores, no primeiro ano a gente tem um professor menino, estão disponíveis para tentar encontrar esse caminho de atender as demandas das crianças que não estão dando conta ou não estão conseguindo se vincular às atividades da escola dentro de casa, né? Acho que é do nosso papel. Se a gente não está conseguindo, a gente vai ter que inventar um jeito de conseguir, né? E segundo, reconhecer, subverter um pouco aquilo que a gente está pedindo, né? Porque não precisa ser exatamente do jeito que a gente está pedindo. Às vezes a gente não se dá conta de que a gente pede coisas que em casa não são tão apropriadas. Então, nos avisem que a gente pediu alguma coisa que funcionou de outro jeito, né? Vamos deixar os meninos também nos dizerem como funciona. Porque é isso, eu não consigo escrever deste jeito que a professora pediu ou perguntou uma coisa que é muito específica, mas eu consigo escrever sobre outro assunto. E está valendo, né? Está valendo a escrita significativa das crianças. Débora, eu preciso te contar uma outra experiência, eu vou contar para todo mundo, de uma aluna de 3º ano que não estava conseguindo dormir nesses dias, estava muito ansiosa. E a mãe estava ali tentando encontrar um caminho. E aí a mãe vira para mim e fala, resolveu, passou a dormir. Falei, o que aconteceu que você fez? Ela, eu não fiz nada, ela fez. Ela pediu os papéis de carta da coleção da tia, porque a mãe já tinha jogado fora, mas a tia tinha aquela coleção de papéis que a gente fez quando era menina. Ela pegou esses papéis e escreveu uma carta para cada amiga de quem ela estava com saudade. Só que ela não escreveu falando de hoje, ela escreveu
falando do futuro. Ela já estava pós-Covid, pós-isolamento, escrevendo sobre como foi viver o isolamento, dizendo, fulana de tal, agora que acabou, eu vivi aquilo de um jeito muito ruim, porque eu morria de saudade de vocês, escrita à mão, né, escrita com letra cursiva, né, escrita a lápis, num papel de carta, como a gente fazia, num terceiro ano, né, e colocou ali no papel, deu para a mãe e falou, quando acabar, você põe no correio. E para ela, o bagulho estava resolvido, entendeu? Ela tinha dado conta de dizer como ela estava vivendo aquilo tudo. Então, pensar como é que aquilo que a gente ensina na escola, que é escrever e ler, né, tem uma função muito forte e estruturante para os meninos e meninas. Né? É com isso que eles se instrumentalizam. Tem também um texto belíssimo que uma aluna de segundo ano do ensino médio escreveu para um professor, dando conta desta fase, de um outro jeito, de um outro lugar completamente diferente do terceiro ano do F1 para o terceiro ano do médio, mas como eles vão usando todos os conhecimentos que eles vão adquirindo na escola e fora dela, né, para falar daquilo que importa, daquilo que os atravessa. Dialogar com a vida, né, Cris? Eu estava ouvindo tantas coisas e pensando que às vezes no susto a gente pode quase esquecer, mas a aprendizagem da escrita e de qualquer conteúdo que a gente for falar, de qualquer aspecto, ela está embanhada nas boas histórias, né? Falar de aprendizagem significativa é falar que ela não está apartada da vida, e por isso é tão importante a gente fazer essas conexões que vocês foram também trazendo aqui no chat tão lindamente, porque é assim que eles vão aprender, é assim que a gente aprendeu, é assim na história da humanidade, a gente vai conectando com o nosso contexto. Que lindo. Renata, lembra que o meu diário preferido de relato pessoal de criança de 6 anos foi escrito por uma aluna da Carandá em 2005. Né? Ela autorizou que vocês fizessem uma cópia para mim, mas era um diário pessoal maravilhoso do período que ela passou numa viagem de finalização de educação infantil no acantonamento. É isso mesmo, Denise. E é um texto maravilhoso. Então, vale diário da quarentena, vale livro de receita, cancioneiro, playlist, filmes que a gente quer assistir, troca de cartas e correspondências, leituras que a gente deixou pendurada e podem ser feitas juntos, escutar, ler, entrar em contato com a beleza da língua, e quando a gente voltar, é nossa atitude responsável, olhar tudo isso com bastante cuidado e ver o que vai ser necessário. Muito obrigada, viu? Pelos pais, pelas perguntas, e eu falo que a meta é sairmos melhor do que entramos. Está difícil, tem dias que eu acho que eu consegui, tem dias que eu acho que não, mas vamos continuar na esperança de que a gente pode trazer boas perguntas para a escola, pode fazer desse momento um exemplo de como a gente viveu isso para contar, tá? Então, vamos fazer aí o nosso relato. Aprender, Débora, também que a tecnologia nos aproxima quando a distância está dada, né? A Carmen acabou de colocar aqui um post no chat dizendo que é muito bom compartilhar desses momentos, né? E ela, durante os últimos 4 anos, para quem não sabe, a Carmen é a nossa sócia que mora nos Estados Unidos e que há 4 anos não participa das conversas da Débora antes, durante os outros 16 anos que a Débora falou aqui, ela esteve... Bom. E agora ela está podendo participar simplesmente porque estamos todos na internet. Que bom. Né? E ela esteve na internet durante esse tempo todo. Né? Então, eu acho que reconhecer, acho que essa também é uma coisa que vai nos fazer sair melhor do final da quarentena, a gente aprendeu que o computador não serve para nos isolar no nosso mundo e no mundo que não é o de verdade. Né? O computador também serve para nos aproximar no mundo de verdade, quando o mundo de verdade nos impede o contato. Né? Isso. E é essa vida lá fora, sem doença. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada, muito bom. Débora. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Nunca é igual. Por mais que você pense que é sempre igual, nunca é.
Okay. Vamos lá, vamos para a próxima, 22ª daqui a um tempo. Gente, obrigada. Obrigada a todos que fizeram parte aí do encontro e Débora, obrigada sempre. Até as próximas. Até, muito Boa obrigada noite, aos pais. gente. Muito obrigada aos pais. Fiquem firmes aí. Um abraço.